CBN Conexão Brasília, com Rômulo Pinheiro. Rômulo Pinheiro já está conectado aqui com a gente dentro da coluna Conexão Brasília, e o tema da coluna de hoje é governo que pressiona o Congresso para a regulamentação das redes sociais no Brasil. Bom dia, Rômulo. Muito bom dia, meu amigo. Um forte abraço para todo mundo. É claro que a gente aqui em Brasília acontece tudo, ninguém morre de tédio. Tem muito assunto acontecendo aqui na cidade para a gente comentar. E alguns podem chamar a atenção, porque houve essa semana a questão do discurso, no caso da BIM paralela, Carla Bolsonaro, Ramal, mas isso mais do mesmo, daquelas operações que vão surgindo e vão desembocar em processos daqui a pouco tempo. Mas aqui nós temos um assunto muito mais, Ronaldo, importante, que trata do dia a dia das pessoas e que nós estamos falando sobre isso já há algum tempo atrás, que é a questão da regulamentação das redes sociais aqui no Brasil. Inclusive, é um tema que está sendo debatido nesse exato momento no Supremo Tribunal Federal, julgamento sobre a regulamentação, na verdade, sobre a responsabilização das redes, foi interrompido a semana passada e vai ser retomado na próxima semana, a partir do dia 25. E enquanto não houver uma legislação do Congresso Nacional sobre o tema, o STF vai se debruçando sobre isso, que muitos falam de ativismo, que o STF está sobrepondo-se ao estar legislando daquilo que não pode. Neste caso específico, a inércia, a paralisação, a falta de atuação do Congresso Nacional leva, então, os casos lá para o Supremo Tribunal Federal e eles são chamados a se posicionar. Então, qual é a grande situação? No momento em que o governo se encontra fragilizado, Ronaldo, aqui em Brasília, algumas pesquisas já apontam aí um eventual empate entre a oposição e o governo, algumas notícias ruins aí com relação ao INSS, e aí os vetos do presidente Lula derrubados ontem aqui no Congresso Nacional, e aí nós vamos entrar com o governo com a frente de implementar na conversa o PL das fake news e atuando lá no Supremo também para que o internet 19 seja analisado de uma maneira mais ampla e positiva ao cidadão. Então, Ronaldo, o que acontece aqui? O governo está buscando, de uma forma de regulamentar as redes sociais, e você tem vários argumentos para que isso aconteça. Então, você tem lá nas redes sociais, que acontece demais, desinformação, notícias falsas, famosos fake news, discursos de ódio, conteúdos ilícitos em geral, deep web, dark web, aquelas situações que todo mundo conhece. Então, é um campo aberto para a proliferação dessas circunstâncias. É claro que isso tem risco, porque se você regulamentar, eventualmente pode haver uma censura, uma limitação à liberdade de expressão, e etc. A gente sabe que isso não a liberdade de expressão não é algo que não seja sujeito a limitações, mas, de qualquer forma, uma regulamentação pode trazer esse risco também, até mesmo o uso político de regulamentação para silenciar a oposição e eventual governo. Então, a chave aqui é muito difícil ser encontrada, porque a gente tem que pensar nesse equilíbrio entre liberdade de expressão e responsabilidade. Como é que a gente vai definir o que é aceitável, o que é abuso nesse ambiente digital? Isso é papel do Poder Judiciário definir. Mas, mesmo assim, é muito difícil delimitar isso. Tanto é que o Supremo está se debatendo sobre o assunto. O que pode determinar a remoção desse conteúdo? Que critérios isso vai ser realizado? Tudo é muito importante a gente ter noção, porque vai afetar o dia a dia de todo mundo. Claro, hoje em dia a vida é movida na era digital, então isso é um assunto de grande relevância para a gente aqui. E claro, o STF está analisando aí, já formou maioria para responsabilizar as empresas de tecnologia quando elas, notificadas, mesmo extrajudicialmente, não retirarem os conteúdos indevidos das suas redes, ou seja, a lei determina que seja feita por uma ação judicial, uma decisão judicial, para só então a empresa de tecnologia retirar o conteúdo. Pelo andar da carruagem, já há uma maioria para que isso seja feito de maneira muito mais ágil, ou seja, basta que a pessoa interessada notifique
a empresa de tecnologia para retirada do conteúdo. Se a empresa não retirar naquele momento, então aí há a possibilidade de responsabilização civil, ou seja, indenização, mas isso ainda vai ser debatido melhor para o Supremo, como isso vai acontecer pelo Supremo, né? Como isso vai acontecer, porque, como eu falei no início, Ronaldo, é muito difícil definir esses limites, o que é abuso, o que é que não é. Os próprios ministros estão nessa discussão lá, divergindo. Por exemplo, o ministro Alexandre de Moraes, na semana passada, que foi o último a votar, decidiu, votou pela equiparação das redes sociais nas Big Techs às mídias de conteúdo tradicional, como TVs e rádios, ou seja, ainda há muita divergência dentro do Supremo Tribunal Federal, em razão dessa lacuna lá do Congresso, que até hoje não votou o projeto de lei 2630 de 2020, que é o famoso PL das fake news. Então, com a ideia de combater desinformação, responsabilizar plataformas, promover transparência nas redes. Isso é algo que ainda traz muita discussão, o governo está tentando pressionar para que isso passe, as empresas de tecnologia estão aí alegando risco de censura, então dizendo que vai aumentar custos, vai impedir a inovação, e isso acaba sendo poder econômico, principalmente pelo Poder Judiciário. Lá que a sociedade civil nós temos visões diversas, alguns apoiam, outros têm medo com relação a essa liberdade de expressão, e aí a gente está nesse grande embate de suma importância para a sociedade brasileira. A gente continua aqui atento a qualquer novidade para trazer para a gente aqui, para o nosso ouvinte, por quartas, às 11h20 aqui na Rádio CBN. Rômulo, muito obrigado, meu amigo. Muito obrigado, meu amigo. Forte abraço. Até a próxima quarta. Tá certo, até a próxima quarta. E com a coluna Conexão Brasília, a gente encerra o Estação CBN de